This meeting is being recorded. Gente, mais bem-vindos aí a mais um Syncap especial de coworking, né? Coworking e cocriação da primeira arquitetura de informação e comunicação do ciclo ordinário, né? Que é o guardião kernel do RE. Estamos aí em plena fluxo cocriativo para dar vida ao Wiki Raiz integrada, né, com agente de IA, chatbot, essas coisas todas. No nosso último Syncap, que nós vamos fazer daqui a pouco a memória, né? A gente deu uma. Foi muito bacana mesmo. Vai ser muito legal a gente fazer a memória do último Syncap, porque nós chegamos em alguns lugares, nós não havíamos chegado antes. Né? Então, vai ser interessante a gente rememorar que lugares são esses, né? Nesse fluxo co-criativo que nós estamos envolvidos. E antes de eu fazer o meu check-in, passar para vocês fazerem o check-in de vocês, vou rapidamente abrir os trabalhos aqui, dando uma noção, né, da onde nós estamos aí, é, em meio à finalização desse outonal mês de abril, né, aqui na dinâmica do RE, em especial no que diz respeito ao ciclo originário. Né? Bem, a primeira coisa a dizer é que a explorações como a exploração do ciclo local, que eu sei que nem o Christian nem o João estão a par delas, né? E também o próprio Victor também não está. O único que está é o nosso querido Ágota, né? Da Ecozona Autônoma, é a dinâmica do ciclo local que vem acontecendo junto com o Braz, da Oca Terra Livre Local, junto com o Thiago Rossi, da Natureza das Coisas, né? Mais uma vez, o nosso querido Ágota, né, da Ecozona Autônoma, e o Gustavo Gonçalves, né, da Florestas Ponto Social, sem contar o Pablo, do Projeto Sapos. Assim. Está sendo interessante porque a gente está conseguindo matriciar, gerar um outro blueprint Web3 gerativo para o Rerê, que é como você empreender em rede. Né? E isso tá vindo num momento muito auspicioso, como gosta de falar o Braz. Por quê? Porque estão acontecendo vários encontros de águas, né? Várias pororocazinhas. Né? Uma delas vai ser com todo esse matriciamento que está acontecendo através de uma das interfaces ecossistêmicas do RE, né? Que é a Greenpeace Brasil, com respeito à Web3 ReFi, especificamente, né, com o ecossistema do Ethereum, mais especificamente com Gitcoin e Giveth. Né? Então é legal porque essa primeira iniciativa, né, do Regen Rio conversa com isso, né, conversa com esse tipo de matriciamento, de como fazer a Web3 DeFi aqui no Brasil, né, minimamente acessível, né, o financiamento quadrático, o financiamento retroativo do Web3 DeFi, do Gitcoin, Giveth, se tornar acessível aqui no Brasil através dessa dinâmica do Regen Rio, que tende a se expandir, né? E a gente fazer a mesma dinâmica em outros estados, outras biorregiões. Né? Então, esse trabalho, galera, está acontecendo, está fluindo. A primeira parte dele, né, que foi a rodada 23 do Bitcoin, já finalizou. Agora está na fase de fazer os payouts, né, os recursos que vão para cada um dos 21 projetos que estão fazendo parte dele. Depois vai ter a fase 2 e a fase 3, onde a gente vai começar a reaculturá-los, né? A reaculturá-los de como esses projetos podem começar a fazer parte da ecologia do Rerê também. Tá? Então, essa é uma dinâmica que está fluindo, tem o seu próprio fluxo, correto? E que está bem bacana nesse sentido. E por que eu estou falando isso? Porque isso também vai conversar com o trabalho que nós estamos fazendo aqui. Então, não pode não parecer, mas esse trabalho aqui, ele acaba sendo epicentral, né? Não central, mas é epicentral, porque ele vai conversar com tudo que está acontecendo. Né? O segundo fluxo, né, que está começando a ganhar corpo, é com as meninas da Woman Biz, lá do Peru, né? E a gente já tratou que nós vamos fazer entre junho e julho, a primeira edição brasileira da Latina Blockchain Hackathon, que elas fazem no Peru desde 2023. Olha que legal. E vai fazer via o Rerê. Né? E elas estão ligadas ao Superchain. Para quem não sabe, o Superchain usa a tecnologia da Optimismo, que é uma camada 2, né? E elas conseguem ter acesso a múltiplos recursos, o que é ótimo, que vai poder alimentar as piscinas todas que nós vamos estar gerando, né? Aqui na dinâmica do Rerê. Então, essa é mais uma dinâmica, mais um fluxo bacana que está acontecendo aí. Tá? Ou seja, na interface, né, do Rerê,
através da OneBees, né, com a Superchain ou com a Optimism, né, com a tecnologia da Optimism, que é uma camada 2 poderosa do ecossistema do Ethereum. A terceira coisa que está acontecendo é o mapeamento contextual do Florestas Ponto Social, né, que, cuja pessoa que está à frente, que é o Gustavo Gonçalves, né, ele está se tornando embaixador da Stellar, que é um blockchain próprio, que está chegando no Brasil. E, para quem não sabe, fica aqui o registro, né, já se fez, a Stellar já abriu oportunidade para que projetos ligados ao ecossistema da Stellar, ou que se querem ligar ao ecossistema da Stellar, que é o caso do Florestas Ponto Social, possam acessar recursos, né, que eles estão disponibilizando para projetos dos mais variados portes, desde projetos pré-semente, projetos semente, até projetos que já têm mais maturidade, que é até o caso do Florestas Ponto Social. Nesse sentido, nós conseguimos chegar juntos com o Gustavo e não só, ou seja, aplicamos o projeto do Florestas Ponto Social, né, para acessar recursos da Stella, como também de um projeto fresquinho, novinho, que foi co-criado junto com o Christian aqui, junto com Atos, chamado Global Regenerators, que ele vai ser um projeto que vai otimizar o tecimento de uma nova interface ecossistêmica do RE. E qual é? É junto com a Ecoindústria Modular, o que o Christian está aqui com a gente. Ou seja, a Ecoindústria Modular vai passar a ser uma interface ecossistêmica do RE. Olha que legal, né? E uma das primeiras coisas que nós vamos fazer é dinamizar a regeneradora, né? Que é a desaceleradora do RE, através dessa interface com esse projeto, que é o Global Generators. Vale dizer, Christian, que nós vamos ter resposta se a gente passou no escrutínio, tá? Junto com o Flash Ponto Social, nessa sexta-feira agora. Tá? Nós vamos saber se nós passamos, né? E se passou ali no caso, o mínimo de recursos que cada um dos projetos vai conseguir acessar é em torno de US$ 5.000, né, cada um. Então, a gente tem ali, até sexta-feira agora, nós vamos ter uma resposta disso, tá? Bem, e para finalizar, como se não bastasse, né? Para finalizar, a gente tem aí, a gente está aí com o trabalho, né, que está sendo feito aqui com a. Oh, caramba, me deu branco agora aqui. Junto, obviamente, com o Braz, que está aqui com a gente, com relação ao sync local. Né? A gente vai estar marcando mais 2 syncs locais ou 3 syncs locais para acontecer ainda a partir, né, do próximo mês, do mês de maio. Tá? Ou seja, vamos estar marcando com o Pablo na Bahia, marcando com o Israel em Minas Gerais, e aí depois eu vou ver com o João se é o caso da gente marcar com você em Lumiar, sync local, sabe, João? Por quê? Porque agora que vocês vão estar envolvidíssimos, né, com o Regen Rio, né, e já tem toda a cidade, né, toda uma comunidade, a cidade envolvida, eu acho que faz sentido, né, a gente ter a Mata Atlântica representada no sync local. A gente já tem o Cerrado, né, já tem a Mata do Cerrado com o Braz, lá no Lago do Manso, né, ali na Chapada dos Guimarães, Mato Grosso. Nós vamos ter um misto, né? Israel é da Bahia. Não, Israel não é da Bahia, não. É de Minas. Ele mesmo falou. Tá? Então, ele está em Minas, ele estava visitando amigos na Bahia. Mas, em suma, a gente vai ter vários lugares diferentes, tá? No Brasil para a gente fazer o sync local. Tá? E isso vai ser importante porque é a forma de a gente mapear, né, a caravana que a gente vai fazer em 2026 sobre o Web3 e A no Brasil, certo? Então, gente, esses são os grandes movimentos. E o último movimento, que é tão importante quanto, tá, é que a gente vai começar a fazer o acolhimento dos projetos em inglês, das pessoas em inglês e dos projetos lá fora. Projetos vindo do Canadá, vindo da África, vindo da Ásia, da Europa, a partir de maio. Tá? E eu vou falar uma novidade incrível aí, tá? A Sensórica, ela vai virar, ela possivelmente, se não virar uma interface ecossistêmica do RE, ela vai estar pareando aí com a ecoindústria modular, Christian. Depois eu vou te explicar por quê. Porque eles estão fazendo um trabalho
sensacional, tá? De como tocar os projetos de forma aberta, né? P2P, usando a tecnologia do Holochain, tá? E conversando com a tecnologia da Cardano. Mas eu não vou entrar no detalhe aqui agora. E com a Sim. tecnologia chamada Adam, que é incrível, tá? É o Depois eu. Vlad. Você conhece o Adam? Sim, conheço. Já tô usando a versão beta deles. Então, a gente está prototipando junto com a galera do Adam, junto com o Holochain, né? Uma dinâmica que vai ser o novo OVN, né? Open Value Network, da dinâmica da sensórica. Eu acho que isso tem tudo para conversar muito com o trabalho que a gente está fazendo com a ecoindústria modular. Mas, enfim, só para dizer que isso está vindo aí também, tá? Está no horizonte, já está certinho, já está pré-marcado e não vejo a hora de acontecer, mas vai acontecer em maio, tá? Só para saber. E, por fim, dizer que a gente está marcando a segunda leva de mapeamentos básicos, né? White Hat, né? A gente vai começar novos agora em maio, com o Jogo da Agroecologia da Tainá. A gente vai marcar com o Braz, né, da Oca Terra Viva Local, e que é a Natureza das Coisas, com o Thiago Rossi. Né? E, ao mesmo tempo, que a gente está finalizando o mapeamento básico da ecoindústria modular. Olha que legal, né? Então, é isso, galera. Uma geralzona bem sintética para vocês sentirem como é que está o fluxo. O fluxo está bastante intenso, muita coisa acontecendo, tá? Mas esse trabalho que nós estamos fazendo aqui é o coração pulsante de tudo isso, tá? Ele é muito importante para dinamizar. Só isso eu queria dizer. Então, dito isso, estou chegando no 110, tranquilinho. O dia, até o presente momento, transcorreu de uma forma bem gostosa, tá? Então, estou bem, estou zen, né? Vamos dizer assim, estou zen. Então, nesse sentido, eu vou passar para o João, que foi o primeiro a aterrissar comigo aqui, para ele fazer o check-in dele. Fica à vontade, querido. Obrigado. E salve, Christian Braz. Feliz de ouvir essas tantas notícias bacanas, né? Eu quero conhecer o Adam, não sei o que é o Adam, quero saber o que é. E, bem, esse final de semana teve o quarto Fórum de Cultura. Dessa vez foi o único fórum que eu não participei da produção muito ativamente, mas todo mundo ficou muito feliz de saber do financiamento que teve do Gitcoin, da participação do fórum do Gitcoin no Região Rio. Estava conversando aqui mais cedo com o Vini, né, que é normal também, a gente tem que, para as pessoas se apropriarem, é na base do P2P mesmo, que as pessoas verem que acontece, né, para poderem se apropriar, porque o movimento aqui é muito bonito e com certeza a caravana aqui é um ponto que vale a pena. Tipo, né? Não é só pelas cachoeiras, não, mas pelas pessoas aqui, a cultura aqui que tá borbulhando, para poder exponencializar ainda mais esse movimento aqui também. E eu chego bem, chego tranquilo, animado também, para a gente poder construir essa base sólida central para todos esses projetos. Fico imaginando aqui, né, quais são essas estruturas e construções que a gente vai fazer. A gente evoluiu bastante da última vez, né? Até conectamos ali a IA no Telegram, mas vamos conectar essa IA com outros aplicativos e botar ela para fazer onboarding, botar para, né, para tudo acontecer e girar, ao mesmo tempo também ter mapeamento básico e crítico de uma forma fluida, estudar isso, como a gente pode fazer isso com a ajuda das inteligências artificiais, né? Talvez seja interessante. Então, essa é a minha reflexão. Eu passo para o Gás, que chegou depois de mim também, já que essa é a ordem, né? Oi, oi, gratidão. Boa tarde para nós. Eu chego bem também, ouvindo aqui os tambores de São Pedro, avisando que vai sair de cena a chuva, né? E aí um misto de alegria, porque eu vou poder
deixar as minhas plantas limpas e, ao mesmo tempo, uma tristeza, porque eu vou ter que correr atrás d'água, né? Mas está tudo pela ordem. E aproveitando a oportunidade, quero falar com o Christian, que depois eu preciso falar com ele a respeito desses módulos, por conta de umas atividades que a gente quer fazer por aqui. Eu quero dar uma conversada com você, mas num momento mais oportuno, assim, fora do sync aqui. E é isso. Eu chego meio que saindo, vou ficar um pouco, mas vou ter que sair para dar continuidade à minha labuta ali na roça. E é isso. Estamos juntos para ver as coisas acontecerem. E eu passo aí a bola pro Vini. É pro Vini mesmo, né? Ou é pro Christian? Christian. Christian. Então tá entregue a bola, Christian. Obrigado, gente. Legal saber todas as novidades. Vini, sobre a sensórica também, pô, bem empolgado. O Adam é um projeto legal, tem muito a ver com o que a gente está objetivando para a indústria modular, para ir para autonomia também. E então, bem animado com essa notícia. Não vejo a hora de a gente estar criando interface, sincando com eles ali também. E, bom, Braz, só manda mensagem ali também, a gente conversa, pode sincar. E uma pena que o Watson não tá aí, mas também já adianto que a gente. Não sei se o Watson botou no ar, mas eu não consegui sincar com ele da semana passada para cá para a gente criar o espaço do Rerê no Chimeverse. Eu posso dar uma entrada, ver se tem acesso enquanto que a gente está aqui para fazer isso, mas foi uma loucura o feriado. Eu aproveitei para finalizar as coisas da mudança, né? Até vocês verem, já tem um fundo aqui na minha casa. E ainda falta mais uns 2 dias que eu vou ter que imergir lá na outra casa para terminar a pintura, aí tirar todo o lixo, né? Limpar toda a casa, todas essas funções aí. Então, não consegui fazer muita mais coisa, não. Surgiu uma oportunidade de um negócio também, uma máquina grande lá, que eu tenho que terminar o orçamento, estou fazendo. E daí eu acabei me enrolando na atividade daqui. Mas nessa semana eu faço a tarefa que eu fiquei de fazer na semana passada, sem falta. E no mais, chego bem, um pouco cansado, percebi que eu emagreci um pouco durante essa mudança também, perdi uns pesos aí, não comi certinho as refeições, mas essa deve ser a última semana dessa novela da mudança e entregar a casa antiga. Primeira vez que eu me mudo e eu tenho que pintar a casa inteira antiga, assim, as outras vezes eu fiz acordo, alguma coisa do tipo, mas essa proprietária insistiu que a gente pagasse ou ela ou a gente pintasse, né? E daí, enfim, se alongou bastante aí. Mas acabando essa novela, minha vida deve voltar ao normal, voltar a comer normal, dormir normal, então deve ser a última semana disso aí. Chego bem, estou disposto aqui em tocar a dinâmica com vocês. Eu acho que hoje talvez a gente continue mais com o Estelita do que na Wiki ali, mas também se tiver que fazer na Wiki alguma coisa ali, a gente já pode usar o HackMD ou o GitLab que ainda está apto. Aí passa a bola para o Vini. Então, vamos primeiro fazer a memória, né, do que nós exploramos semana passada. Vou passar para você mesmo, voltar para você, Cristian, porque começa por você, depois passa para o João e finaliza comigo, né? E aí o Braz fica aí de espectador para ficar sabendo, né, do que rolou. Fica à vontade aí, para você fazer a memória. Tá. Bom, a gente fez bem mais coisa, na verdade, com o Estelita, né, Vini? Eu acho que seria até melhor ele fazer a memória, porque tá mais no alçada dele ali. Eu posso Eu sim, mas se concordo. tu lembrar de alguma coisa, tu fala então, que eu vou começar. A gente conversou sobre como seria essa estrutura, porque eu mostrei quais seriam as ferramentas, falei sobre que tem custos, né? É algo importante lembrar. A estrutura, o potencial de cada ferramenta para o uso delas, e já conectamos no N8N
escolhemos, inclusive, utilizar o N8N como base, né, para todas essas integrações para inteligência artificial. E já criamos o trigger do Telegram conectado na inteligência artificial, com um prompt que foi mandado no grupo e falaram que teria que fazer uma, uma análise melhor no prompt. O que a gente fez de fato foi isso, mas conversamos mais coisas também naquele dia que eu não estou lembrando muito. Mas que eu lembrei isso, que tem custos também, e a relação do potencial de conectar as ferramentas com essa, né, as integrações da ferramenta, tanto calendário, mandar o resumo, conectar com os sites. Eu não sei como exatamente fazer isso no N8N, a não ser fazendo o REG, que funcionaria, mas tem custo, o REG. E acho que é isso. A gente poderia alimentar o REG com a Wiki, fazer uma automação para conectar o Wiki diretamente com o REG e puxar essa REG para a inteligência artificial se comunicar com ela. Ou outro caminho que a gente está vendo ainda como pode ser, para alimentar ela. Porque tem outras ferramentas em que a gente bota ali, né, alimenta diretamente. E eu acho que, na verdade, eu estou sendo bem ignorante, a gente pode conectar direto na LLM do OpenAI e depois conectar no N8N e ali funciona melhor, eu acho também. Perfeito. Na última semana também a gente... Passa Vai aí, lá, Vini. fala. Não. Na realidade, todo o passeio que você fez, tanto eu quanto o Christian, quanto o próprio Atos que estava aqui com a gente foi salpicando algumas ideias, né? E foi ao mesmo tempo sintetizando elas, né? E aí eu me lembro que o Christian, em dado momento, falou que seria interessante a gente começar pelo DNA da parada, pelo básico, né? Não sei se foi o Atos que falou isso, depois o Christian arrematou, né? E qual seria esse básico, né? E de que forma nós teríamos que trabalhar esse básico conectado com o Telegram do Rerê. Lembram disso? E aí a gente começou a fazer uma série de extrapolações. Acho que foi o Christian que levantou a bola com relação a IAs dedicadas, IAs especializadas. Não sei se foi você que levantou essa bola, se foi o Watson, acho que foi você. A gente falou isso mais à frente. Eu falei da dinâmica de gamificação como uma opção, não a opção. E mais à frente, né, não agora, a gente a coisa ganhando mais complexidade na medida que a gente fosse aprendendo, né, a colocar isso em prática. Eu tinha sugerido, eu fiz a provocação perguntando se seria o caso da gente criar um novo Telegram, tá? Zerar, porque tem muito ghosts hoje, tem muitos fantasmazinhos ali no Telegram, né? Acho que todos aqui foram de opinião que não seria interessante, que a gente pode estar usando o que já está ali, né? Para a gente poder extrapolar. Falei do trabalho que o Gustavo Cavalcante está fazendo, que é um trabalho interessante, mas acho que foi o Christian que falou que seria bacana a gente marcar com ele para entender que trabalho é esse. Eu acho que ele está conseguindo cada vez mais deixar esse trabalho, acredite você ou não, João, com auxílio de IAs, entendeu? Ele está conseguindo deixar o trabalho mais inteligível para as pessoas, né? O trabalho que ele está fazendo. Então, seria o caso da gente estar olhando o trabalho que ele está fazendo para ver se conversa com o que a gente quer fazer efetivamente ou não, né? Então, acho que essa também é uma coisa que a gente conversou, correto? E é isso. Assim, eu estou levantando aqui tudo que nós conversamos, mas eu me lembro que o Christian ele sintetizou alguns pontos. Você foi sintetizando alguns pontos. Eu não lembro quais exatamente, mas você foi sintetizando alguns pontos. Aí eu passo para você, Christian. Obrigado. Então, a gente falou sobre os primeiros passos serem migrar o Wiki para o Chimeverse, né? Ter um espaço do Rerê ali, aí fazer integração com o Telegram. O próximo passo é refinar o prompt. Até vou anotar isso aqui enquanto eu falo. Refinar o prompt, né? Que ele pode ser bem melhorado ali. E para a gente testar daí, né? Testar nesse novo chat ali do Rerê. Testar esse prompt refinado, né? Que seria a terceira etapa, assim, microetapa, né? Depois a gente falou sobre integrar com o N8N, né? N8N
integrar com Chimeverse e daí fazer o N8N bebê na verdade, fazer IA do Rê bebê do Chimeverse e com N8N, com uma IA bebida do Chimeverse, da Wiki, responder no Telegram. Então é tipo enriquecer a IA com o Chimeverse, né? A quarta etapa. Com Wiki raiz no Chimeverse. Com o N8N. E daí, bom, eu acho que a gente não precisa ir super mais longe. A quinta etapa seria também integrar fazer a IA bebê do Drive, né? Enriquecer a IA com Drive do Rê. Acho que a gente não tem muito mais do que longe, assim, seria realmente, ó. Eu me lembro que, para além disso, a ideia, no final das contas, seria, não nesse início, né, mas bem mais para frente, cada pessoa que chegasse, a gente falou da humanização do acolhimento, lembra, Cristian? Quando alguém quiser entender mais alguma coisa, a IA vai. Você conecta com o Christian ali, e o Christian vai parear com você, não é isso? Para trocar uma ideia. A gente continuar dando destaque, né? Deixando visível a dinâmica da humanização, né? Da prova de humanização, da dinâmica de humanização, ou seja, do pareamento, né? Entre as pessoas, entendeu? Não ter todas as respostas devidamente mastigadas e automatizadas, e sim deixar uma parte para que aqueles que estão co-criando o Rê possam, né, estar chegando junto no parâmetro. Acho que foi isso também uma das coisas que nós levantamos, né? E que no final as pessoas podem estar desenvolvendo suas próprias jornadas livre-aprendentes, né? Sabendo exatamente o que está acontecendo, né, com os sinks, com as explorações, etc, etc, etc. Enfim, ter alguma coisa composable, né? Uma composabilidade assim, para poder montar a sua jornada livre-aprendente. Mas eu acho que isso é bem mais para frente, não seria o caso agora, né? Nesse princípio. E, por fim, a provocação que o Atos fez, bem lembrado, da a gente olhar o ELISA OS. Vocês lembram disso? Né? Então, e o ELISA, João, vai além do RAG, tá? E eles estão abertos a trabalhar com projetos aqui. Estou mostrando aqui para vocês, né? A gente tem como chegar aqui e propor uma parceria. Aqui, ó, Partners. Você clica aqui. Não está abrindo para vocês ainda não, né? Eu tô vendo. Não. Tá tudo preto da tela. Então não vai rolar. Eu ainda estou com a minha internet, não está 100% aqui o acesso web aqui. Vamos ver se abre aí alguma coisa. Eu só queria mostrar para vocês uma coisinha só. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar esse link para o João ou para você e vocês abrem que eu quero mostrar uma coisinha. Manda no grupo. Oi? No grupo? Tá. Rê, no Common. Botei aí, ó. Abre aí qualquer um dos dois aí para a gente olhar lá o Partners. E aí compartilha a tela para fazer o registro, por favor. Então, eu não vi onde tu mandou, não. Mandei no chat. Aqui no chat. Tá. Eu vou botar ali também no bem lembrado. Aí você clica em Partners. Tá vendo aí? Então, estou vendo. Clica em Partners. Framework DAO Partners ali embaixo. A gente pode fazer uma playa aqui, tá? Já tem vários projetos que eles estão parceirando para divulgar a tecnologia. Tá? Então, não sei se é o caso de algum de nós aqui pegar esse veio e explorar, tá? Ou a gente primeiro estudar um pouquinho melhor, ler o paper, etc., antes de cair dentro. Não sei. O que vocês acham? Vou dar uma analisada, vou ver o que é possível, o que eles estão construindo aqui. Né? Entender, né?
Tá. Então, mais uma vez, eles estão abertos aí a gente trazer o projeto e se ele for um projeto que soma, né, agrega, ele se diferencia dos outros que estão aí colocados, capaz de a gente conseguir fazer um desenvolvimento open source com eles, entendeu? Vamos Legal. ver. Da Então, arquitetura de comunicação aqui e conhecimento. é, Perfeito. exatamente. Então, galera, essa é a memória. Terminamos. Essa foi a memória aí de tudo que nós, todas as bolas que nós levantamos no sync passado, tá? A minha proposta para os nossos últimos 30 minutinhos aqui na medida que o próprio Christian já fez aí ali no nosso ponto de contato Telegram, né? Os próximos passos é a gente trazer à tona a Wiki Raiz e trabalhar um pouquinho em cima dela, né? A gente fazer um pouco de coworking juntos aí. O que vocês Então, Vini, acham? eu acho que na verdade vale a pena dar uma olhada para refinar o prompt, eu acho. É? Então tá bom. Beleza. Vamos lá. Eu vou ver que tá Traz o batendo prompt. palma aqui, eu já volto, um minutinho. Tá. Bem, aproveitando aí que o Christian deu uma saidinha e vai voltar, mais alguma coisa, João, que a gente tenha esquecido? E, Braz, querendo perguntar alguma coisa, a gente deve ter falado um pouquinho de grego para você aqui, ou muito grego, não sei. Fica à vontade para perguntar. Mas, João, fica à vontade para complementar o que a gente tem esquecido. Eu não tenho nada para complementar, eu achei bem bacana. Me lembrei de várias coisas, mas foi quando eu lembrei quando tu falou, foi o Atos mesmo que falou para fazer o básico do agente, para a gente começar dali, a gente depois integrar. Estou estudando aqui, estou vendo agora, pensando em criar esse agente, que a gente pode criar múltiplos, né? Um para cada função, um para responder sobre questões. Beleza, a gente conecta ele no Telegram tranquilo. Mas outro que vai trazer todos os resumos das reuniões, não sei. Para cada questão, a gente pode ter uma ferramenta melhor para cada um. E até open source. Passa aí, passa aí. Braz, querido, fica à vontade aí. A gente agora vai trabalhar no prompt. Se você quiser entender como é que a gente vai trabalhar no prompt, fica por aí. Mas se tiver dúvidas, fica à vontade que nós estamos aqui para dar esse feedback para você, querido. Para ver se você entendeu o que a gente conversou até aqui agora. Braz, está com a gente? Você acha que ele caiu, galera? Parece que sim. Normalmente, Ele pode quando demora assim. dar nos tempos dele. É. Então vamos lá, vamos então compartilhar a tela aí, galera. Vamos dar uma olhada no prompt juntos. Aliás, deixa eu perguntar, Christian, algum retorno lá do Roots? O retorno deles é em junho. Ah, em junho? Tá, entendi. É, meio longe, né? Vou aguardar. É, longuíssimo. Tranquilo, não tem problema não. Só deixando vocês bem ligados de que vai rolar ou não nessa sexta-feira agora. Eu vou falar para vocês ficarem ligados. Um sync-up especial com as meninas do One Bis para pensar essa primeira edição, né? Do Latina Blockchain Hackathon aqui no Brasil, que vai ser feita via Rede. Tá? E vai ser uma baita de uma oportunidade de começar a fazer uma integração Brasil-Peru, vice-versa, tá? A gente começar a fazer um trabalho de âmbito da América Latina. E vai ser bem bacana. Eu acho que nessa hora aí, Christian, as ligações que você tem através da ECO vão ser bem interessantes também. Mas isso, mano, fiquem ligados que isso aí vai rolar possivelmente na sexta-feira agora. Vamos lá, voltando a atenção para cá.
Eu acho que é mais o exercício da redação mesmo, do prompt ali, né? Que já tá no Telegram, Vini. Aí que o João botou na tela. Então, João, vamos lá, vamos dar uma olhada nesse prompt aí. Tava falando com o áudio fechado aqui. Então, esse prompt aqui eu pedi para o agente do Rere, aquele agente, né? Para ele criar. Então eu posso botar ele lá de novo, a gente pode adaptar e, e vendo. Vamos ler ele? Quer que eu leia, Vini? Sim, pode ser. Acho que faz sentido. Tá. Função principal: responsável por processar, organizar e armazenar transcrições e informações fornecidas pelos usuários sobre projetos que seguem os paradigmas do protocolo RERE. Eu queria até voltar lá, cara, porque eu queria saber qual foi a pergunta que eu fiz para ele, mas teria que buscar aqui a conversa. Peraí. Aqui. E passe todo o seu prompt de orientação. Ah, foi o prompt dele que foi criado, o prompt do agente, né? Eu tinha Sim. esquecido. Então, Eu acho que tem alguns conceitos do Rere, o Vini como um guardião do kernel É, aí, que eu acho que esse prompt quem criou foi a Ana Bida, da Web3 Dev, se não me engano. Tá. é. senhores, eu até peço desculpa de antemão que hoje eu não estou somando tanto. Também não vou poder ficar. Acho que até as 4h30 vou ter que ser um pouco antes. Porque hoje vai começar a UI da Equinus Modular e primeira reunião de trabalho é muito importante ter o alinhamento, né? Aí eu estou Boa. preparando muita coisa assim para ela começar a trabalhar, pesquisar, começar a desenhar a tela das coisas. Por isso que eu falei que essa semana eu vou conseguir terminar essas atividades, posso também refinar o prompt. Mas hoje, Maneiro. assim, até às 5 eu tô com isso muito para finalizar aí. Tranquilo. Vamos só ler esse prompt aqui, talvez, pensar no que a gente pode, que ele está englobando, o que está faltando, né? Acho que é uma coisa bem leve, assim, para você até daqui a pouco poder cair dentro do trabalho aí mais intenso. É, eu acho que isso que você tá vendo isso diretamente no chat GPT, não é isso? Essa aí que você está É, compartilhando, né? Isso aqui tá ali no nosso ponto de contato que a gente criou no Telegram. Sim, Esse texto. é o mesmo, é. é o Esse é o mesmo. prompt dele. Tá. Deixa eu fazer uma crítica rápida aqui, que eu passei os olhos e já vi algumas questõezinhas, né? Então, por exemplo, vamos lá. Commons, recursos compartilhados geridos coletivamente para o benefício da comunidade. Reconheça e valoriza iniciativas de governança. Bem, para começar, a cultura do Commons, tá, gente? Ela engloba bens comuns, mas a essência dela é de uso fruto comum. Pegou? Ou seja, a gente a gente está falando e, e tem commons que não necessariamente precisam ter uma governança coletiva, tá? Por exemplo, os commons naturais, né, os commons da natureza. A natureza não faz governança, né, dos seus commons naturais. Ela regenerativamente perpetua os mesmos, né, de forma complexa. Né? Então, eu acho que aqui sozinho já tem algumas coisinhas para alterar, para mexer, tá? Então, é, pode destacar aí, João, que eu faço isso, tá? Com relação ao commons. É só dar uma destacada que eu vou mexer nisso. Livre aprendizagem em rede. Bem,
Aqui foi uma coisa que a Ana Bida, quando eu falei como a livre-aprendizagem se mistura, né, com fenomenologia da rede, ela veio com essa dinâmica. Só que a gente nunca fala, na dinâmica de apresentar os paradigmas de Herrera, a gente fala da livre-aprendizagem como um paradigma. Né? A gente fala da rede como outro paradigma, mas que os dois, né, se espelham, isso sem sombra de dúvida. Então, a gente aqui já tem como separar, tá? Então, a gente vai estar falando da livre-aprendizagem, certo? Ô, João, E aí, ponto, desculpa, Vini, interromper. Tu já tem acesso ao Gmail do Rerê, o Abundance? Tem, Já? tem. Deixa eu Se ver se puder tá. criar, cria esse doc direto Ah, lá, não. para a gente Qual evitar a senha? fragmentação. Aí, ó. Acho que o Vini tá gravando, não dá para falar a senha, né? Mas eu mando ali. Tá ali no. Não, eu já mandei. Tá ali no nosso grupo do Telegram. Eu vou ter que parar de compartilhar a tela? Uhum. não, não. Acho que sim. Se tu vai olhar a senha, né? Acho que sim, É, Vini. manda aqui no chat, sei lá. Tá fixado no nosso ali, ó. Tá? No Telegram? É. No geral, qual? Desculpa. No Rerê, a arquitetura é conhecimento comum. Qual? Rerê, arquitetura é conhecimento comum. Ah, é naquele novo, é? Que a gente criou? É. Aham. Ó. Te mandei mensagem ali pra subir. Mas desculpa cortar embalo, Vini. É só pra gente evitar a fragmentação, que daí as informações vão ficando difusas e Tá, tá. falar. Tranquilo. Então, todo esse textozinho aqui, tá? Do primeiro, livre aprendizagem é um paradigma, redes é outro, tá? Então, no final das contas, acaba sendo uma dinâmica de livre aprendizagem em rede, no RE mesmo, mas a gente trata como paradigmas que se espelham, né? Então, a gente pode separar, sentar os dois juntos aqui, né? Com relação à livre aprendizagem, sim, esse texto que está embaixo ele é riquíssimo, esse texto do Humanas é riquíssimo, super vale a pena vocês darem uma lida nele, é muito bom mesmo. Fez parte, né, da escola de redes lá em 2008, 2009, 2010. Ele foi co-criado a muitas mãos, né? Então é sensacional, tá? E a gente está falando de um aprendizado autopoético, tá? Não autônomo, né? E aí por isso que ele é entre pares, né? Ele acontece ele acontece de vários por entre, né? Não só por entre pares, né? Por entre nós e nós mesmos, por entre nós e diversos contextos da natureza, em suma. Então, mais um textinho que eu vou mexer aqui, tá, João? Mais um Então, Vini, textinho que eu vou mexer. eu queria compartilhar logo esse documento aqui com vocês. Aí depois eu boto aqui o Rerê Avanço como proprietário também, não tem problema. Mas é que eu não conseguiu conectar Tá. entrar aqui. E tem que Falta o celular liberar do Vini. o celular do Vini. Dá um ok, Que mas. você... Tá. Ah, tá. Sim, sou eu. Foi? Foi, Entrou? Sim, sou eu. foi ótimo. Fechou. Então, beleza. Então, isso aí eu vou mexer também, tá, gente? O localidade tá legal, mas tá pobre. Tá legal, mas tá paupérrimo. Tem que Sim, é melhorar esse texto. global e local junto. Tá super pobre isso aqui. Tá, então. Mas também não tem como não ser diferente, tá, gente? Porque a Ana, quando montou esse, esse prompt, né? Ela baseou em cima do que ela tinha compreendido, né? A perspectiva dela. Então tá ótimo, mas dá para melhorar infinitamente isso aqui, tá? Então, eu também vou mexer na localidade. Eu tive que chegar à conclusão que tem que mexer em tudo, né? O P2P, peer-to-peer, né? Troca direta entre pares, intermediários. Também vou dar uma mexida.
tá? Fazer complexo, que é mais complexo de falar, né? Certamente. Abertura para metodologias não lineares e acolhimento de complexidade em permanência. Até que tá legal isso aí. A busca documentar e apoiar práticas que não simplificam, mas que se adaptam aos sistemas vivos. Tá interessantinho, mas dá para dar uma melhorada nisso também. Ou seja, resumo da ópera, eu vou ter que mexer em tudo. Em vez de networks aí, bota redes, né? Porque a gente está falando em português aqui, né? Enxergar e fortalecer as redes interativas de cooperação. Aqui o texto não está bom, não. Esse texto tem que melhorar. Aqui não é lógica da abundância, é experiência da lógica da abundância. Tá? Não é lógica da abundância, é experiência da lógica da abundância. Vini, tem como já Oi? trocar nesse documento que eu estou te mandando, para a gente ter como base dele? Esse que eu mandei aqui no chat. Já aí, eu já botei aqui, experiência lógica da abundância. Isso. Gerar o texto Pode deixar aqui. que eu vou aí no documento e eu mexo nessas coisas todas. Eu só estou dando uma passada em revista aqui com vocês. Aqui. Então, experiência lógica da Mas, Vini, abundância. acho que a proposta que ele falou até, tu não quer passar em revista direto no link, e daí tu já pode dar o tapa no texto? Pode ser. Onde é que está o link? Tá aqui Eu estava olhando no chat do Zoom. Abrindo. Tá. Beleza. Já estou aqui. Beleza, estou vendo aqui já. Bem, eu vou mexendo aqui, tá? Não tem problema nenhum. Experiência da lógica da abundância. Eu estou mexendo aí, estão me vendo aí, né? Sim. Regeneração profunda, também vou ter que mexer. Comportamento do agente do RR. Fidelidade aos dados recebidos. Interessante. Como é que. Agora, é aquela coisa, né? Isso aqui faz todo sentido, mas como é que vai manter a veracidade da origem das informações, né? A gente não. A gente não. O agente do RR não é propriamente um oráculo, né? No sentido de que ele para validar, ele se vale de provas no mundo real, entendeu? De coisas de algum tipo de validação. Né? Isso aqui é legal, mas, enfim, na prática da coisa, eu não sei como é que isso aqui a gente pode. Como é que a gente vai manter a veracidade da origem? Veracidade e origem das informações. Entende o que eu estou falando? Isso aqui é muito A legal. gente pode vincular no prompt referências também. Isso aí, bem votado, referências. Gerar referências. Como se faz na Wiki, né? Gerar referências. Acho que a própria Wiki já vai ser uma fonte para isso. Citações diretas sempre que possível, legal, faz todo sentido. Transparência sobre a origem da informação, isso aí já está ligado ao DC. Integração consistente de novas informações, incorporar novos dados, mantendo coerência com os paradigmas, linguagem sensível ao contexto, adaptar o tom. Isso aqui é bem legal, hein? Ao estilo do usuário. A gente tem que tirar a gente vai manter essa palavra usuário, ou a gente pode começar a colocar aí interagente, co-criador, essas coisas assim. O que vocês acham? Interagente, co-criador. Eu acho que é mais co-criador, Vini. Acho que tanto representa bem o que tu quer dizer, o que a gente quer dizer, como comunica bem para as pessoas, né? Porque as pessoas que estão chegando, quem está chegando, né, está chegando como interagente, não como co-criador, certo? Verdade. Você vai se tornando co-criador com o tempo. Obviamente, entendeu? Você vai se sentindo co-criador. Então tem que ter a definição dos dois, né? Tem que definir o que é o interagente no prompt, o que é o co-criador. Exatamente. Quais requisitos para ser considerado co-criador. Atenção à complexidade dos projetos, né? Evitar simplificações indevidas, práticas e estruturas são reconhecidas como complexas, interdependentes e constantes. Isso é legal. Mas aqui não são os projetos, né?
Eu vou precisar sair para terminar aqui o documento que eu tenho que entregar para ela às 5 horas. Peço desculpa novamente, né, não super a presença e participação, mas essa semana eu corro atrás aí. Vai lá, querido. Eu te vejo Tranquilo. às 6, tá? Fiquem bem, depois eu vejo o refinamento do prompt, Vini. Eu posso também, a partir da wiki, subir mais algumas coisas pro prompt ali, tá? Sim, sim, faz sentido. Vai lá, cara. Um abração. Fica Um bem. abraço. Valeu, Cris. Bem, então é isso. Aqui, livre aprendizagem, né? Ah, mas eu vou melhorar isso aqui tudinho. Bem, João, acho que a gente pode já finalizar aqui, querido. Tá, mas eu queria. Eu Pode me falar. diz a ideia é a gente ter, afinal, me relembra assim a cerne, o cerne da essência da coisa. A gente vai construir esse agente. Ele vai saber responder sobre os paradigmas, sobre. É, eu vinha fazendo a curadoria de vários conteúdos que a Ana estava treinando, alimentando ele ali no, nessa assinatura, né, que foi disponibilizada pela Greenpeace Brasil, do ChatGPT. É Sim, por isso que ele consegue dar umas respostas bem interessantes até, né? Mas eu não terminei de fazer esse trabalho, não. Ou seja, ainda tinha mais conteúdo para treinar, entendeu? A minha dúvida é se a gente continua treinando ele ali nessa assinatura do ChatGPT da Greenpeace Brasil ou não. Eu tô nessa dúvida. A gente ainda não respondeu isso, né? mas Se. se eu que estou fazendo essa parte de conexão na integração, eu preciso ter acesso ao GPT do Rerê, que foi, né? E não precisa mais ter acesso a esse agente. Mas a gente está criando um outro, né? Uhum, Então, esse outro que a gente está criando já tem tudo o que o prompt que ela construiu lá. Estamos criando um outro, entendeu? entendi. Mas. Ah, é, já vê, ele está com o link aí dos textos, não é isso? Ele É, tem um link de texto também. é. Então tá, então, ou seja, a gente deixa de ter essa dependência desse chat GPT, certo? Certo. E a gente está apenas aproveitando O prompt dele. o prompt dele. Isso, Então, beleza. Então, aliás, então, não só aproveitando, então vamos refinar, vamos melhorar o prompt, né? Então, isso. Inclusive, tem beleza. como, acho que o melhor seria aumentar mesmo, assim, tipo, o potencial dele é de saber todos os paradigmas ao pé da letra. Tem como deixar, assim, pode aumentar bastante ali, não tem, sem medo de ele perder. Hoje em dia, porque eu acho que é o que eu Concordo, falei no começo. Ainda estava lá concordo com no você. mini lá, e a potencial deles era bem menor de tokens, de leitura. Concordo com você. Vamos fazer isso sim. Eu estou aqui pensando, É, inclusive, pode falar. de fazer um agente do Rerê multitarefa mesmo, assim, tipo, tanto para marcar calendário, reunião, falar sobre o resumo das reuniões, ele vai conseguir fazer tudo isso ali na NetEnt, com acesso a tudo. É, eu vejo o, quem eu vejo fazendo várias experimentações, mas mais num sentido ali de como usuário mesmo, né? É o Gustavo Cavalcante, né? Ele vem colocando o Copilot, o Perplexity para fazer várias perguntas, aí vai criando coisas. Mas, tipo assim, ele está usando a versão genérica, né, do Copilot e 0800, está usando a versão genérica do Perplexity 0800 para fazer as, as, as cocriações dele. Entendeu? O que ele Sim, deseja obter trocando ideia, digamos assim, com sim. essas IAs, né? Não sei se você está acompanhando ali.
Eu acho interessante o lugar que ele está chegando. É por isso que eu quero avaliar o quanto isso conversa ou não com o que a gente está dando vida aqui como nova arquitetura de informação e comunicação do Rede, entendeu? E é por isso que eu estou achando cada vez mais relevante. Eu vou contatar ele para ver se a gente marca para a próxima semana, na terça-feira, ele está aqui com a gente. A gente já levantar o que ele está na cabeça dele, né, como arquitetura de informação para o Telegram, porque o lance dele é o Telegram, certo? Para a gente poder entender, tentar entender dele se o que ele está fazendo vai conversar com o que a gente quer fazer, né? A gente já está se movimentando para fazer, e que tipo de interface pode ter, entendeu? Ah, Eu acho que é uma coisa que a gente não dá, não vem ao caso, não tem nada a ver, né? Ignorar no sentido de não achar que não tem valor, claro que tem seu valor, né? claro. E quero entender de que forma isso conversa, né? Com o que a gente já Sim, está sim. se propondo a fazer aqui. É isso, né? E com relação à minha dúvida que eu tinha, você já respondeu, João. Beleza, então agradecer pra caramba aí pela Greenpeace Brasil ter disponibilizado a assinatura do chat GPT para a gente ter feito, né, esse treinamento básico aí do agente, né, para se transformar num agente, né. E eu acho que serviu de base, né, para a gente poder estar dando um passo que nós estamos dando agora aqui, né, com relação ao N8N, enfim, tudo que a gente está pensando em fazer. Então é isso, querido. Vamos partir para fazer uma apreciação e check-out. Fica à vontade. Beleza. Então, eu vou estudar mais em relação às tecnologias que a gente tem aí, o link que você me passou, para ver se vale se aplicar naquele link que você mandou, da Elisa. E tô vendo também outras ferramentas que a gente pode se apropriar, né? As coisas estão acontecendo muito rápido, então vou ficar ciente, aberto e mais participativo nesse quesito ali no chat, para trazer essas questões, essas reflexões e discussões, né? Uhum. Para a gente poder não só gravitar em volta, mas, né, criar mesmo uma e co-criando e aprendendo, e refletindo e tendo ideias, jogando novos astros nessa, nessa dança select. Então é isso, eu tô bem também, foi uma boa reunião, passa aí pro Braz, obrigado, Vini, pela reunião, passei pro Braz, obrigado também. Não foi uma reunião, foi um sync, para variar. Ah, É, tá. Uhum. Braz, se você estiver aí, cara, tá aí, Braz. Braz, Vini, oi. tu vai me corrigir sempre, cara, porque eu tenho reunião de trabalho todo dia, agora, Mas lembra que quando você vê Vini e Rerê, é sync, tá? tá, Então, grava que é isso que você não vai esquecer. Então, querido, acho que o Braz não está aqui mais com a gente, tá? O que está aqui é o fantasma dele, a alma dele. Vamos nessa, tá? Beijo no coração aí e vamos nos falando pelo Telegram do Rerê, pelo ponto novo que nós criamos ali, né? Para o trabalho tá. da nova arquitetura, tá bom? Vamos lá, eu vou dar uma mexida no prompt ali, vai ficar bem bacana. Pode deixar. Valeu, Vou deixar ele beijão. compridão mesmo, assim, muito detalhe bacana que ele vai sacar tudo. Parrudão, né? Para ficar bem É. parrudão. Tem razão. Valeu, gente. Beijo, coração. Vamos nessa.